Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Legal, estamos chegando aí, nossos amigos aí com o nosso Roda Brasil Amigos, né? Carinho especial aí de estar com você sempre aqui na nossa programação, nosso canal 19 aqui na TV Santa Maria, né? E no programa de hoje, aproveitando a pausa, né? Data FIFA, que chamam. Data FIFA, tem que ter um cara FIFA aqui conosco, né? Então hoje convidei o Anderson Daronco, né? Nosso árbitro FIFA, pela oportunidade dele estar, né, essa semana aí livre, né? De escala e também para fazer a entrega para ele do nosso troféu Roda Brasil Amigos, né? Ele que foi destaque arbitragem, infelizmente não pôde comparecer na nossa festa, que foi o dia 14 de abril, né? Mas já tinha oficializado com ele, ó, Daronco, quando tiver uma folga eu vou te levar lá na TV, a gente faz aquela resenha, te entrego lá um troféu, né? Porque ele me cobrou no último programa que ele teve aqui, ele disse, e aquela festa, não me convido mais, não sou mais premiado, então, para cumprir a palavra, a gente está trazendo o Daronco aqui. Tudo bem, Daronco? Obrigado por ter vindo aí, alegria sempre, né, grande tê-lo aqui conosco, né, um papo sempre bastante agradável e, né, fazer a entrega do troféu, né, que tu merece, né, pelo teu ser um dos grandes destaques nossos. Parece que numa temporada que começa bem, né, Daronco? Tudo bem, satisfação estar retornando, né, Marião, para receber meu prêmio, né, muito obrigado e pode ter certeza que para mim também é muito importante esse reconhecimento. Roda Brasil agora, digamos assim, fica fácil um pouco, né? Fácil não, mas quase batido assim, dar essa premiação no sentido da arbitragem, mas eu já tenho esse reconhecimento aí faz um bom tempo que tu me incentiva, o Roda Brasil também me incentiva, desde quando ainda não era árbitro FIFA, de quando estava começando por aqui. Então, para mim, tem um valor muito especial, é bem significativo. Por isso fiquei muito chateado de não poder estar na festa. Mas acho que, infelizmente, era a primeira rodada do Brasileiro no domingo. Acho que começou no dia 16 de abril. Exato. E a gente teve uma semana toda de treinamento. Tu teve que ficar no Rio, né? No Rio de Janeiro. Então, a gente estava concentrado lá e eu saí direto de lá para ir para o jogo. Então, não pude estar na festa. Na verdade, o objetivo era estar na festa, não era nem tanto o troféu, né, era poder confraternizar, mas enfim, acho que outras oportunidades a gente vai ter. E é um ano bom, principalmente no sentido internacional, aí, fazendo muitos jogos aí de Libertadores. Esse ano a gente está com uma possibilidade maior de trabalho, porque estamos com um grupo maior, se eu até posso explicar mais para frente por que a gente está trabalhando mais. E fazendo bons jogos, e isso é importante. Acho que a gente vai ter uma boa sequência na competição. Daronco, até tu foste muito honesto quando a gente bateu um papo aqui da outra vez. Teve uma temporada que tu não foi bem, né? Que tu deu uma oscilada, tu mesmo disse, esse ano acho que eu não fui legal e tal coisa. Mas agora parece que tu deu uma estabilizada de novo. E a questão da pandemia, Daronco, sem público no estádio, sem aquela coisa, deu para fazer uma espécie de reciclagem? Como é que é? Porque agora começou, parece, os jogos mais pegados, parece o pessoal com mais vontade, né? Não, é que muda um pouco o ambiente de um estádio cheio, ele é completamente diferente, né, de um estádio vazio. Isso muda para os jogadores, muda para o árbitro, muda para todo mundo que está envolvido, né? Então, claro que muitas vezes a conduta da arquibancada ela reflete dentro do jogo, seja naquele ímpeto dos jogadores, como também no aspecto motivacional, até situações envolvendo a arbitragem mesmo, porque um estádio que está vindo contra o árbitro, os jogadores sentem isso e eles
também eles carregam esse reflexo para dentro da arbitragem no campo de jogo. Então isso muda e torna para a gente as partidas mais difíceis, digamos assim, de serem controladas e conduzidas, né? E tu tocou, disse, um tempo atrás lá, tinha dado uma oscilada, claro, a gente sempre vai ter uma oscilação ou outra. Esse ano mesmo o Campeonato Brasileiro começou aí, tá difícil fazer uma sequência de 2, 3 jogos sem daqui a um pouco usar porque a gente tenta fazer todo jogo sem usar o VAR, né? Mas em algum momento tu acaba indo pro vídeo, não é algo que a gente quer, não de não querer usar a ferramenta, de usar porque não quero que... Não sei se eu me faço explicar, é que eu não quero errar em campo para que não tenha que ser chamado, né? Mas aí às vezes acontece alguns lances que realmente fogem da nossa capacidade de visualização no campo de jogo e, enfim, o futebol ele mudou muito. Muito, né? Muito. Daronco, nessa questão do VAR, por exemplo, até não é pergunta bola nas costas, né? Ou saia justa, mas assim, ó, existem critérios ou não, Daronco, especificamente assim, em alguns lances que a gente acha que é, outros acham que não é, e daí o árbitro vai no VAR. Não existe a obrigatoriedade de tu ir lá na telinha, né? Não existe. Não existe, né? Não. Como eu gostaria, com sinceridade, até hoje eu não consegui entender ainda. Não, o primeiro lugar é que as pessoas tendem a fazer uma confusão muito grande quando dizem que não há critério, é porque também querem botar lances que são semelhantes, mas não iguais, tudo dentro do mesmo balaio. Isso... Não existe nenhum lance no futebol que seja igual ao outro. O que a gente tem que ter é uma linha de interpretação. Isso a gente tem. Agora, quando cobram um critério, porque tocou na mão de um lado lá e tu olhou e essa mão aqui desse lado tu não olhou. Exatamente. Aí vão dizer que, porque não tem critério. Não, porque aquela mão lá era uma mão de infração e essa mão aqui não é. Simples. Por esse motivo, sabe? Não é que não existe critério. Agora, e sim existe uma linha de interpretação. Agora, se o árbitro VAR diz que eu tenho que olhar, eu não posso dizer assim, não, eu não quero ir olhar porque eu já decidi aqui. Não tem essa opção. Não tem? Não, até porque é tudo gravado, o jogo inteiro ele é gravado. Como é que funciona, Daronco? O árbitro VAR lá te diz... tem um lance para revisão, é isso ou não? O que ele te diz no teu ouvido ali? Aconteceu um lance, digamos assim, um suposto penal dentro da área. Primeiro, a jogada passou, ou o jogo seguiu ou a bola saiu, seja para escanteio, lateral, para qualquer lugar. Ou, sim, parou por algum motivo. O árbitro vai ter dizer assim, Daronco, espera um momento, estão checando um possível penal. A partir desse momento eu não posso reiniciar o jogo. Não posso, porque se o jogo reinicia, já não posso mais tomar uma decisão técnica depois. Então a gente tem que esperar. Aí depois, no segundo momento, ele vai dizer, Daronco, segue o jogo, mantém a decisão do campo. Significa que a minha tomada de decisão do campo, na opinião do VAR, coincide com a minha, que foi uma infração ou não foi, certo? Ou ele vai dizer assim, Daronco, recomendo... sugiro revisão, possível penal porque jogador calça não sei o que ou toca com o braço na bola e tal. Então a partir desse momento eu faço aquele sinal e vou. Eu não posso dizer assim, não quero olhar porque eu aqui no campo eu já vi e para mim não é. Para mim não é, não tem isso. Aí eu vou lá e olho e aí, diante daquilo que eu olhar, eu mudo a minha decisão ou eu mantenho a minha decisão. Quer dizer, especificamente tu indo ali na telinha, não significa que tu vai concordar com a opinião do VAR. Não, mas na grande maioria das vezes... Porque geralmente quando o cara vai lá... Se gera, a gente sabe já que gera até no próprio estádio, né? Gera a expectativa da mudança de decisão. Até porque, dentro de um protocolo, que inclusive é o da inclusão da ferramenta, o VAR tem que ser utilizado para grandes erros, para os erros claros e óbvios. Então, se está sendo constatado uma obviedade pela equipe VAR com o uso do vídeo, porque no campo é uma coisa, no campo a gente perde alguns detalhes ou tu não vê, certo?
Então, constatou ali, se é um erro grande, eu vou chegar na tela ali, vou bater e dizer, é verdade, não tem como, vou mudar minha decisão. Então, isso é muito... Por isso que se gera essa expectativa, porque se o VAR está te chamando com base em imagens. Imagens, exatamente. Com aquilo que ele está vendo por diversos ângulos e com um conforto ali. Conforto não, porque a pressão para eles é grande também, mas com todo esse cenário de ângulos e diferentes velocidades. A tecnologia para eles ali, pra né? ver se a bola tocou realmente Tu no é braço, árbitro VAR não. também ou não, mano? Eu sou, mas faço muito pouco, né? Todos nós Já acabamos... fez algum ou não? Já, faz muito tempo atrás, né? Faz uns 3, 4 anos que eu não faço essa função. Porque preferem me usar no campo. Claro. Mas... Não, só porque a gente vai pelo que nós estamos acompanhando também no dia a dia, né, Daronco? Que houveram novas alterações nas questões de tecnologia e aquela mudança na sinalização fato ali, que, né? que às vezes as pessoas não sabem, até os jogadores não sabem muitas vezes, é tipo assim, eu tomei a decisão no campo, aí você questiona o senhor, Daronco, por que tu não vai lá ver? Eu disse, cara, eu não vou ver porque eu já tomei a decisão, para mim não é. E para quem tá lá na cabine vendo também, não é. Então eu não vou ir porque tu quer que eu vá olhar. Porque eu que tenho que decidir, para mim já não é. Não é. E para quem tá lá no vídeo também não é, o que mais vocês querem? Não tem. Então não tem de eu ir lá só para agradar a tua vontade. Eu não vou ir lá só para ir, para causar esse prejuízo na dinâmica do jogo, para vir aqui e tomar a mesma decisão. Sendo que eu já decidi e meu colega lá já concorda com a minha decisão. Perfeito. Resumindo, a gente só vai lá quando existe uma discordância da decisão tomada no campo de jogo com aquilo que se está olhando na televisão. Claro que pode acontecer, assim como existe um erro do árbitro de campo, pode acontecer um erro também do árbitro VAR. Sim. Não está livre disso. Claro. Pode... Já aconteceu, né, Daronco? Já vai acontecer. Isso é do ser humano. Tá? O fato dele estar sentado na frente de um monte de tela lá não significa que ele vai ter 100% de acerto. Desculpa. Numa interpretação. Pode estar num dia ruim, pode ter esquecido alguma coisa, acontece, é do ser humano. Deveria? Não deveria. Mas é um erro que pode acontecer, pode traçar uma linha errada. Isso é menos de 1% dos casos. Mas acontece, pode estar naquele dia de acontecer. Ou o VAR me chamar e eu disse, olha, não, eu vou manter a minha decisão do campo porque para mim isso daí não é. Porque também existem lances que também geram muita discussão no meio da arbitragem, que para uns é uma coisa e para outros é outro. O ideal é que esse tipo de lance, até dentro do próprio protocolo prevê, é que essa chamada não acontecesse. Porque as chamadas elas têm que acontecer para as coisas grandes, para aquilo que todo mundo tá vendo. O que é muito discutível, o ideal é que se permaneça a decisão do campo. Às vezes, então, daí ele faz essa chamada por um lance muito interpretativo e aí coloca o árbitro, às vezes, pode entrar o árbitro principal numa sinuca de bico ali de... Eu quero manter a minha decisão, claro. Porque para mim mas agora me chamou, gerou expectativa nas pessoas de uma mudança de decisão, enfim. Mas aí no fim das contas tu mantém a tua decisão, senão para mim não é. Entendeu? Isso e já aconteceu alguns casos, né, Daronco? Eu já mantive decisão no campo, já mantive de forma certa, já mantive de forma errada. Acontece. É que é muito rápido, né, Daronco? A decisão ali, ela é instantânea, né? E tem Claro que tem essa prerrogativa de ir no VAR, mas ali tu vê uma coisa, né? É muito difícil, assim, a gente conseguir, como é que eu posso te dizer, externalizar esse sentimento para as pessoas. Porque as pessoas imaginam assim, o cara tá olhando na televisão, tá olhando numa tela, te imagina confortável. Esses dias eu tava... Não foi porque na CBF a gente tem um prédio lá exclusivamente para o VAR, tem a central lá que o VAR é centralizado. Então teve uma rodada do Brasileiro que eu estava lá no sábado e ocasionalmente estava dando um jogo. Assim, são várias cabines onde eles trabalham e eu estava na parte fora de onde estavam trabalhando, óbvio, para não atrapalhar, estava ali numa zona comum
tava dando um jogo numa TV, assim. E aí deu um gol ali que teve umas 2, 3 situações de impedimento. E só para as pessoas imaginarem e ver como que é esse cenário. Aí deu o gol, os caras comemoraram, viram que o árbitro deu o gol e aí começaram a reprisar. No primeiro replay, eu sem responsabilidade óbvio, nenhuma no jogo. Como assistente só ali. Não, só olhando jogo. isso. Eu disse, tá, gol legal. Mas já vi que era difícil, assim, entendeu? Esse gol legal. Tá, e a partir disso... E nisso demoraram ali uns 2 minutos para confirmar aquele gol. Eu em 5 segundos eu falei gol legal. Para mim, óbvio, para mim é fácil, porque eu não tinha nenhuma responsabilidade naquele jogo. Agora, para quem estava tomando a decisão, que tinha que checar 3 possíveis impedimentos, e todos com uma minúcia muito grande, e ainda tomar essa decisão, porque ninguém aceita que tu erre com o uso da ferramenta. Sim, não. Já tem a ferramenta. É comum, isso é igual o contador errar uma conta com o uso da calculadora, ou o advogado errar um contrato lá com o uso da lei lendo, como qualquer outra função que tu pode ter. Então, da arbitragem, ninguém aceita isso aí. Então, os caras estão ali e eu fui analisar o trabalho deles e eles ali, ó. E tu vê a pressão que é aquilo ali, porque tá carregado e eles têm que acertar, sabe? Com o uso da ferramenta. Então, uma decisão que eu tomei em 5 segundos neutro, frio, os caras demoraram 2 minutos com o calor da responsabilidade. A responsabilidade, né? Entendeu? E é o mesmo quando eu tô no campo. No campo a gente tá ali, tu já tomou decisão. Quando tu vai pro vídeo, parece que assim, e mais a pressão dos caras, do jogador aí, parece né? Que o que eles dizem ali, não vem? Ô, professor, não foi nada, professor. Ô, professor, não vai mudar, né, professor? Às vezes eles ficam de longe, eles conseguem olhar a telinha assim, meio de longe. Tá vendo? Não foi nada. O cara dando um tapa na bola, viu como não tocou? Mas é assim, tentam sempre condicionar a tua decisão. E tu tem que estar com a cabeça sempre livre para aquilo que tu vai ver. E isso a gente também tem. O árbitro, ele tem muito disso. Porque o árbitro, desde o processo de formação, ele se acostumou a ser ele o senhor das decisões. E não tendo as suas decisões questionadas, digamos assim. A partir do momento que tu vai para a telinha ali no VAR, tu estar assumindo que tu cometeu um erro no campo de jogo. Então tu tem que deletar aquela primeira imagem que tu viu e abrir a cabeça para algo completamente novo que tu vai ver ali pela primeira vez na tela. Na tela. Entendeu? E aí o processo do VAR da cabine é te dar os melhores ângulos, a velocidade adequada para tu tomar essa decisão. Por exemplo, um pênalti de mão na bola. Isso eu posso falar porque hoje em dia nossos áudios eles são divulgados. No último jogo que eu estava aí, teve uma situação de bola na mão que eu mesmo narro antes deles me chamaram, porque foi um tiro penal. Eu narro, olha, eu não consigo ver porque o corpo do jogador está na minha frente, eu não vejo se teve contato ou não. Aí depois a gente vai ver que lá na hora que o cara foi cruzar, tem um movimento de braço, a bola toca no braço do jogador, enfim, e que era uma situação em que o corpo realmente escondia, não tinha como ver no campo de jogo, encobriu. São situações para assim que serve a ferramenta. Legal. Vamos fechar esse primeiro bloco, então a gente volta já na sequência, vamos tomar uma aguinha, trocar o fardamento e voltamos já. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta e Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão em 2 endereços, Galeria Chami e na 2ª quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar.
Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. O olho tá vendo. Legal. Estamos de volta, conversando aqui com o Daronco. O Daronco, inclusive, estava simulando aqui um lance daquela linha, né? Posso simular? Pode simular. Como é que é, Daronco, que chama a linha de demarcatória? Como é que é? Não, isso são as linhas que o próprio programa traça, né? E tem um efeito que a gente chama que é o efeito de paralaxe, que geralmente é quando as pessoas elas acabam questionando a confecção daquela linha, porque o olho dela está mostrando outra coisa do que a linha que está sendo feita ali, por exemplo. Né, eu tracei mesmo aqui, ó, gente aqui, entre eu e tu nessa linha aqui, a gente consegue ver que esse aqui está na frente. Está à frente desse, certo? Agora, o que acontece em estádios menores, por exemplo? O ideal é que tivesse nessa linha aqui, na grande maioria tem, das estruturas, uma câmera na linha da grande área, certo? Vai pegar essa aqui, uma câmera alta, aí vai te dar uma facilidade de ter esse controle. Até para as pessoas que estão vendo isso. O problema é que existem algumas estruturas, alguns estádios que são um pouco mais baixos. Quanto mais baixo, mais difícil de pegar com detalhes, posição de jogadores, seja o ponto que vai ser, o ombro, pé, joelho, enfim, qualquer parte do corpo para tomar essa decisão. E se não tem a capacidade de colocar essa câmera aqui, geralmente essa câmera ela vem um pouco mais para cá. E geralmente quanto mais para cá, vai dar esse efeito de paralaxe, porque a pessoa está vendo aqui, está vendo uma imagem angulada já. Daqui a pouco esse que está na frente aparece atrás. Exatamente, porque a tendência é se traçar uma linha reta daqui para cá, vai parecer ou que esse cara aqui está na frente, ou que esses aqui estão na mesma posição. Entendeu? E aí tu tá olhando o jogo por essa imagem aqui, tu diz, não, mas como? Como que tá dando aquele cara ali na frente, se eu daqui tô olhando que esse aqui parece que tá na frente, ó, olha aqui, ó, e tá vendo, e de fato, se ele traçar essa linha, parece que esse tá na frente, mas não tá. Quando claramente se estivesse na linha seria isso aqui. E isso vale para outras situações também, de gol não gol, por exemplo. Uma bola que está bem aqui não entrou toda. Se tu olha com uma imagem daqui para cá, parece que essa bola entrou. Se tu olha com um ângulo daqui para lá, parece que a bola não entrou. Então, quanto mais reto for essa linha, em relação à referência que tu precisa, obviamente que é melhor e até de um poder de convencimento para as pessoas. Por isso que toda hora, volta e meia, questionam o uso a linha foi mal traçada porque claramente o jogador ele não está. Não, a linha ela foi bem traçada. Se tu for pegar, tirar o coração, né, deixar o coração de lado, a paixão, e se tu for ver, foi nos pontos certos ali do último pé. Porque bola, e vai dar, e outro, o programa não vai errar. Não vai. Onde a tecnologia já foi criada para isso, né? Exatamente, digamos assim, para não ter erro. Até para afastar essa possibilidade, porque aí duvidam de tudo, né? Para afastar essa possibilidade, hoje em dia, em algumas transmissões, Conmebol acontece principalmente isso, acho que o Campeonato Brasileiro depois também acaba acontecendo, eles mostram a confecção da linha como um todo o seu processo de construção, a tomada de decisão, certo? Às vezes mandam só a linha, por exemplo, um jogo aí deu, validaram um gol, construíram a linha lá e viram que estava na mesma linha. Teve esse processo, não mostraram a construção, mas mostram o produto final na tela depois, a imagem que te levou a tomar essa decisão, certo? E depois eles jogam a construção ou para o site da entidade ou até na própria transmissão, depois eles mostram a confecção das linhas. Então, essa questão que tu falaste com referência à questão até do gol, né?
O VAR também está agindo agora mais em cima dessa, se ultrapassou a linha ou não, mas né? Porque existe uma outra tecnologia, né? Mas isso hoje ela já é ultrapassada, essa não? Não é ultrapassada, ela é assim. Em Copa do Mundo ela existe. O chip, né? O chip na bola, existe junto da própria ferramenta VAR. Só que como é uma ferramenta muito cara e exige um aperfeiçoamento tanto do material bola quanto do material estádio para ter essa tecnologia, esses sensores, enfim. Então, assim, em competições muito grandes, como por exemplo uma Copa do Mundo, aí se admite a possibilidade, se usa as duas tecnologias em concordância. Agora, competições como a nossa aqui, que a gente já tem somente o VAR, não tem a necessidade, claro, de ter também o chip na bola, entendeu? Porque as próprias câmeras de gol ali, elas vão te dar se foi gol ou não gol. Salvo um lance muito, muito difícil. Por exemplo, desculpa. Digamos que a gente tem aqui no estádio uma câmera na linha, que a gente chama de linha de gol aqui. Então ela está pegando todo esse trajeto aqui, toda a linha de meta aqui, ok? Ela pega tudo com a possibilidade de dar um zoom, ok? Mas digamos que essa é uma bola que foi duvidosa de gol ou não gol, em que, por exemplo, o goleiro ou um defensor se atira para tentar evitar que esse gol entre, com o corpo entre a câmera e a bola. Perfeito. Por exemplo, ou com o pé aqui, ou o goleiro se atirando para pegar aqui a bola, e eu sou o goleiro, a câmera está lá atrás, eu estou escondendo. E aí como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai buscar outro recurso que tem, daqui um pouco, uma câmera invertida lá do outro lado, só que não tem duas câmeras aqui. O ideal é que se tivesse. Exatamente. Aconteceu duas no câmeras jogo do nessa Inter linha agora, aqui. até um lance assim. Tivesse uma ali e uma aqui. Não são todos os jogos que tem isso. Nos jogos maiores, daqui um pouco de TV aberta, daqui um pouco, existe um número mínimo de câmeras ali, que eu não me lembro se é 7, alguma coisa assim, para ter no campo. Jogos maiores vai ter no teto, vai ter de tudo quanto é canto. Mas jogos maiores que eu digo, ou jogo de TV aberta, ou um grande clássico. Aí pode ter as duas, mas se tivesse só essa daqui um pouco eles vão buscar uma invertida que está lá no meio de campo, vai conseguir dar um zoom aqui, vai pegar, só que aí já começa a dar esse efeito de ângulo, porque está lá, não está na linha. Então pode parecer uma coisa e não é. E talvez aí a gente possa utilizar também, se tiver dentro das redes, aquelas microcâmeras. Mas também conforme a posição, o ângulo também não pega. O ângulo pode não pegar. Então, são circunstâncias. Daron, que acontecer. essas imagens, elas são geradas exclusivamente para a questão do VAR ou é a mesma que a gente assiste em casa? Existe uma imagem que vocês assistem em casa, que a gente chama assim, que é a do PGM, que é do programa. Isso aí é o que, não posso dizer aqui, é o que a Globo está transmitindo, que o Sport TV está passando. Isso a gente chama de PGM. Então o VAR ele tem o PGM aqui, uma tela, que é a transmissão oficial, que é o que a televisão está passando, os mesmos replays que a transmissora, que a detentora dos direitos está fazendo, está vendo o jogo aqui. Aí em cima aqui tem a mesma imagem, só que sem os replays ali, a mesma, com uma câmera master que a gente chama, e aqui embaixo tem uma tela dividida com as diversas câmeras que a empresa do VAR tem. Na grande maioria, elas são as mesmas imagens, mas existem vezes em que o VAR tem mais câmeras e tem vezes que a transmissora tem outros ângulos também, certo? A gente utiliza, obviamente, as imagens que o VAR tem, de vez em quando até, o que acontece? O árbitro tomou uma decisão com base numa imagem em que na transmissão eles não conseguiram captar. Por um diferente ângulo ali, eles não conseguiram ver que realmente teve um toque num defensor, ou que o atacante, antes de ser tocado, ele dobrou as pernas, buscou simular, ou algo assim. E geralmente tem essa questão
que é um ângulo completamente diferente, uma câmera lá de um canto qualquer lá, que vai corroborar com uma decisão que a arbitragem tomou. Aí depois, o que acontece? A equipe VAR, a gente tem um quality manager, que a gente chama ali, que depois desse processo de tomada de decisão, ele manda essa imagem para a transmissão oficial, que foi a tua imagem que tu tomou a decisão. E aí eles vão pegar essa imagem e aí eles escolhem se eles vão passar na transmissão oficial ou não, entendeu? Mas geralmente o VAR ali, ele tem ângulos melhores para essa tomada de decisão. E depois até eles liberam as imagens ali, que o pessoal até usa. Até no próprio jogo. Então tu vê o que acontece muitas vezes, que na hora, no calor do jogo ali, tu vê a torcida já forma uma opinião, já ficam louca com uma decisão da arbitragem. Quando tu vê ali 30 minutos depois, ou depois do jogo, ou no próprio jogo mesmo, vem uma outra imagem, assim, não, mas tá vendo aí, ó, realmente o jogador teve um toque, foi calçado realmente, algo assim. Daronco, e a questão assim, num primeiro momento, quando veio o VAR, ainda ele era meio discutível, né? Se era melhor. Um árbitro como tu, que é de primeira linha e coisa, né? Pra ti, eu acho que até o VAR não era tão bom assim, mas como é que já tá hoje com isso aí? Já tá mais de acordo com o VAR ou não? Não, na verdade, as pessoas também sempre me perguntam isso, né? Se eu sou a favor ou contra. A verdade é que eu não tenho que ser a favor nem contra, né? Tem que utilizar a ferramenta, ela está aí. Não adianta eu gostar ou deixar de gostar, ou emitir um parecer ou julgar, certo? E seria até uma opinião muito egoísta da minha parte, porque o VAR ele não veio para o árbitro, né? O VAR ele veio para o futebol. Que a gente falava aqui no primeiro bloco que o futebol ele mudou muito. Se eu pegar o futebol que eu apitava 10 anos atrás, é completamente diferente do futebol que eu apito hoje. Há 10 anos atrás, os caras entravam dentro da área em 3, 4 vezes no jogo, sabe? Que é onde acontecem os problemas, é dentro da área, sabe? Que vamos dizer assim, ali que é o cemitério do árbitro, que é onde acontecem os gols, é onde tem o pênalti ou não tem, enfim. É onde o jogo se define, são nas duas grandes áreas, o jogo não se define aqui no meio do campo. Daronco, vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse programa aqui, vamos gravar outro? Pode ser. Pode ser? Não tem problema. Já que aproveitar a disponibilidade que está aqui, a gente está fechando esse Roda Brasil Amigos. Na sequência, a gente vem com um novo, com o mesmo papo com o Daronco, daí eu vou entregar o troféu para ele e a gente vai fazer mais uma resenha aqui. A gente vai ficando por aqui e voltamos já com um novo Roda Brasil. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na 2ª quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.